Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. E neste vídeo de hoje nós vamos contar a história de uma banda que fez bastante sucesso lá nos anos 60, 70, marcou época inclusive, e eu tenho certeza que você já ouviu pelo menos uma música deles, mas você talvez não tenha conseguido entender quem era que estava cantando, né? Nós vamos contar hoje a história do Creedence Clearwater Revival, exatamente essa banda maravilhosa aí, rock and roll puro e cru, né? E que fez muito sucesso e com toda certeza você vai gostar. Por isso eu peço a você para dar o like e não se esquecer de se inscrever no nosso canal aí no final do vídeo, ok? Então é isso aí. Pois bem, eram uma vez dois irmãos californianos, o John Cameron Fogerty e o Tom Fogerty, né? O John tocava guitarra e era vocalista, o Tom era só guitarrista. Só que para formar uma banda, eles precisavam de mais dois. Então, convidaram o baixista Stu Cork e o baterista Doug Clifford, né, para então formar essa banda. Bom, antes de se firmarem como Creedence, eles já haviam trilhado um caminho com outros nomes, que na realidade começou ainda em 1959, bem longe, hein? Com o nome de The Blue Velvet, né? E com este nome, eles inclusive lançaram 3 singles, e este nome foi até 1964, quando um dos donos da gravadora Fantasy resolveu trocar o nome da banda para The Visions, e em seguida para The Covokes. Mas enfim, em 1967 veio o nome definitivo, Creedence Clearwater Revival, com o qual lançaram os primeiros sucessos no ano seguinte, 1968. O nome da banda tinha algumas peculiaridades, né? Por exemplo, o Creedence era nome de um amigo deles, né? O Clearwater era o nome de uma cerveja e o Revival dava referência à amizade que havia entre eles, né? Que inclusive eram colegas de escola. Resolvido o problema do nome, a banda já fatura o primeiro disco de ouro na estreia, em 1968. Né? E ainda este ano, eles lançam mais 2 compactos simples. Um deles já vem com a música Suzy Q, né? Oh, Suzy Q, Suzy Q, I love you. Suzy Q, você já deve ter escutado essa música, né? Que logo se transformou em um single com sucesso estrondoso em todo o continente americano. Bom, veio 1969 e já bem no começo do ano, essa Bayou Country, né? Que na realidade o disco já chega faturando disco de platina, vendendo horrores, né? Logo em seguida, no meio do ano, eles lançam mais um compacto, o Proud Mary, né? Born to Bayou, também disco de bastante música, com bastante sucesso, né? Inclusive, aí, já nesse período aí, eles já saem para o mundo inteiro, né? Logo depois, eles lançam mais 2 compactos, isto ainda em 1969, né? O Bad Moon Rising e o Green River Commotion, né? E a essas alturas, o Creedence já virou sucesso mundial com suas músicas sendo tocadas em todos os continentes, né? Ainda este ano, eles iniciam então uma turnê nos Estados Unidos e em seguida por toda a Europa. E por incrível que pareça, eles ainda em 1969 conseguem tempo para lançar mais um disco, né? Mais um LP, um álbum que foi platina, o Green River, né? E logo em seguida mais um compacto, né? O Down on the Corner, que já vem com o disco de ouro, né? E acreditem, ainda em novembro de 1969, ainda tem o lançamento do LP Will and the Poor Boys, né? Que também é contemplado com disco de platina. Porra, os caras não paravam, né? E para completar, eles fizeram um dos melhores shows no Festival de Woodstock. Você sabe o que foi Woodstock? Não? Bom, para você que é novinho e não conhece a história, eu vou dar aqui uma pinceladazinha, uma pequena pincelada no que foi o Woodstock. Então vamos lá. Woodstock Music
and Art Fair. Foi um festival realizado entre os dias 15 e 18 de agosto de 1969, numa fazenda de gado leiteiro, lá no pequeno município de Bethel, a 70 quilômetros da cidade de Woodstock, onde seria realizado esse festival. Porém, a população, com receio, não permitiu. E então, os organizadores aí negociaram com o senhor Max Yasgur, dono de uma fazenda, e então o evento aconteceu naquele local e foi o responsável por uma completa mudança, não apenas na cultura musical, mas na arte e no comportamental de toda uma geração, né? Em geral, podemos dizer que houve o antes Woodstock e o pós, ou depois Woodstock, né? Neste evento, 32 dos maiores e melhores artistas e bandas se apresentaram, né? A história da música, da arte na América e no mundo nunca mais foi a mesma depois do Woodstock, né? E o Creedence, em todo o seu apogeu, estava lá fazendo um dos melhores shows, mesmo com chuva, mesmo com lama, mesmo com barro. O festival ficou para a história e a banda conseguiu, né, se firmar e seguir o seu caminho. E aí, já no mês de junho de 1970, eles lançam mais um álbum. Desta vez foi o Cosmos Factory, exatamente, né? Que foi o disco mais vendável e mais vendido da banda, com mais de 3 milhões de cópias e disco de platina duplo, né? E se não bastasse, eles lançam logo em seguida o compacto Looking on My Back Door, exatamente, né? E em seguida outro compacto, Long as Can't Shine Light. Ambos são certificados com disco de ouro. Pois bem, né? Em 1970 eles lançam Pêndulo, que também é classificado como disco de platina, e é o quinto álbum de platina da banda em pouco mais de 3 anos, exatamente. Um feito que nem as grandes e famosas bandas que já existiam conseguiram. Porém, apesar do sucesso estrondoso, os amigos começam a dar sinais de que estavam se desentendendo, né? O Tom Fogerty, né, o baixista Stu e o baterista, o Doug Clifford, não estavam satisfeitos com a projeção com que o John Fogerty estava tendo como vocalista. Na realidade, o vocalista sempre se sobressai, né? Sobressai bastante. E em fevereiro de 1971, o Tom abandona a banda, deixa a banda para fazer carreira solo, deixa lá só o seu irmão, né? Agora, mesmo com apenas os três, a banda continua, né, como um trio, e em seguida inicia uma turnê pelos Estados Unidos e pela Europa, né? Eles lançam aí o 11º compacto, Sweet Hit, né, que também atinge o topo das paradas, né? Aí vamos para 1972, eles iniciam uma nova turnê pela Austrália, Nova Zelândia e Japão, bem longe, né? Com sucesso absoluto, e lançam um novo compacto, né? Sunday Never Comes, que é o único compacto que não ganha disco de ouro, exatamente, né? Em abril deste ano é lançado o álbum Mardi Gras, que já entra como disco de ouro, mas dá sinais de que o fim estaria próximo, né? Com algumas músicas sendo compostas pelo Stu e pelo Doug. Tarefa esta que cabia exclusivamente ao John Fogerty. Bom, daí que em 16 de outubro de 1972, a gravadora Fantasy Records anuncia oficialmente o fim do Creedence Clearwater Revival, né? E o disco Mardi Gras foi o último da banda, que em apenas 4 anos trabalhou por mais de 30. Exatamente, né? Deixando um legado musical que até hoje é reconhecido como um dos melhores e sendo considerado uma das melhores bandas de rock and roll de todos os tempos, né? Em 1990, no dia 6 de setembro, o Tom Fogerty morre vítima de uma tuberculose, né, agravada pelo vírus contraída durante uma transfusão de sangue, né?
Conta-se que os irmãos Tom e John nunca mais se falaram desde o final da banda, né? E mesmo com o Tom internado em estado terminal na cidade de Scottsdale, lá no Arizona, eles não voltaram a se falar, né? Em 1995, eles se reúnem para fazer uma série de apresentações. Na realidade, o Stu Cook e o Doug Clifford formaram uma outra banda com o nome de Creedence Clearwater Revisited, exatamente, né? Com músicas da antiga banda, e percorreram alguns países, inclusive vieram ao Brasil no ano 2000, né? Depois em 2006, em 2010 e novamente em 2011, porém sem os irmãos, claro, um já havia morrido e o outro não quis saber de participar, né? Bom, agora, ainda em 2011, a voz do Creedence, o John Fogerty, fez uma turnê mundial e passou sim pelo Brasil, com shows em São Paulo, Rio e Belo Horizonte, né? A banda lançou, na realidade, 7 álbuns, 3 em apenas um ano, de 1969, um ano super produtivo, né? E lançou 2 em 1970, né? Eles lançaram também 13 compactos, sendo 4 só em 1969, junto com aquele monte de LP, né? E várias coletâneas e outros tantos ao vivo. É uma banda que trabalhou em apenas 4 anos. Eles fizeram um trabalho que muitas bandas aí não têm em 30, 40 anos, né? E esta é a história do Creedence Clearwater Revival. Então, aí foi mais uma história, mais uma banda maravilhosa, extraordinária, que você ficou conhecendo, se você não conhecia, né? E eu tenho certeza que você gostou desse vídeo, por isso eu peço novamente para você dar o seu like aí no nosso vídeo e não se esquecer de se inscrever no nosso canal. Ok, gente? E a gente volta no próximo aí, ok? Grande abraço e até a próxima.